Oi, gente, boa noite a todas e todos. Boa noite a quem vai chegando aí, começando a acompanhar mais essa live, mais esse encontro aqui de conversa ao vivo, que é o deputado Flávio Serafini, né? Tem tentado trabalhar toda semana com pelo menos 2 ou 3 encontros para a gente estar conversando sobre temas da atualidade, especialmente sobre a pandemia que a gente está atravessando e as consequências dessa pandemia sobre as nossas vidas. Hoje o nosso tema de encontro é a saúde mental durante a pandemia, tanto para pensar a política pública de saúde, quanto para pensar para nós mesmos esse momento que a gente está atravessando. A nossa convidada de hoje é a Adriana Penati, que é psicóloga, mestre em psicologia, trabalhadora já com uma experiência importante no setor público, no setor privado, que vai estar aqui junto com a gente, participando, conversando e refletindo sobre saúde mental em tempos de pandemia. Eu estou agora aguardando a Adriana entrar. Assim que ela entrar, a gente vai convidá-la para fazer aquele formato de bate-papo, de conversa que a gente tem feito aí, que todo mundo já conhece mais ou menos. A gente está num momento importante. Hoje a gente... Aqui, Adriana, vamos ver se vai dar certo, se ela vai entrar aqui. Aguardando a Adriana. Opa, está entrando. Olá, Adriana, tudo Oi, bem? Flávio, tudo bom? Boa Boa noite, noite, pessoal. bem-vinda. Então, Adriana, eu Obrigada. estava aqui, na verdade, dando ainda boas-vindas também para quem está começando a nos acompanhar. A gente começa assim, tem um tempo onde o pessoal vai chegando, e eu estava aqui Aham, explicando, né, qual vai ser o tema da nossa live, qual é o contexto que a gente está tendo. A gente que está preocupado, né, com essa situação da pandemia, está vendo uhum, essas dezenas de milhares de mortes no mundo inteiro. A gente no Brasil vê que vai crescendo diariamente o número de casos, o número de mortes, e fica naquela apreensão, né? Quando será que vai chegar com a gente? Ao mesmo tempo, o Bolsonaro aumentando a nossa apreensão, aumentando a nossa preocupação, quando até o primeiro-ministro do Reino Unido foi para a UTI, né, devido ao Covid-19, onde nos Estados Unidos o Trump teve que rever toda a política dele, está tendo que fazer conversão produtiva, botar fábrica de automóvel para produzir respirador. O uhum. Bolsonaro continua nessa linha irresponsável, deixando a todos nós ainda mais apreensivos e preocupados. Então, é nesse cenário que a gente está enfrentando, né? Já aí cerca de um mês, né, de medidas de isolamento social, medidas no geral crescendo, embora hoje, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto a nível federal, tenha tido anúncios de algumas flexibilizações nessas restrições, e o número de mortes batendo recordes, passando de 100 mortes diárias em decorrência da Covid-19. A gente sabe que tem muita subnotificação, muita gente Uhum. morrendo tendo alegado questões pulmonares que não foram testadas ou que os testes não foram conclusivos, e todo mundo Uhum. muito preocupado. Então, Adriana, bem-vinda, né? Bem-vindos a todas e todos que estão nos acompanhando. A ideia aqui é a gente bater um papo, conversando. Nesse início eu falo um pouco mais, que é para o pessoal ir entrando e nos acompanhar. Claro. É, Obrigado por aceitar participar dessa live com a gente, bater papo. E, bom, parabéns para você e para todos os profissionais da saúde, né? Hoje é o Dia Mundial Mundial da da Saúde. Saúde. Num momento desse que a gente está enfrentando uma pandemia, aqui no Brasil, a gente enfrentando uma pandemia no meio de um cenário de desmonte do Sistema Único de Saúde. É importante destacar que a gente tem defendido algumas medidas do Mandetta, que a gente tem defendido, né, algumas políticas do Ministério da Saúde, estamos contra a saída dele do Ministério, mas esse Aham. mesmo Mandetta vinha desmontando o SUS, desmontando as políticas de atenção básica, desmontando inclusive as políticas antimanicomiais que a gente luta, né, na frente parlamentar antimanicomial, do qual eu sou presidente, mas o governo Bolsonaro ele consegue ser tão absurdo que a gente fica sendo obrigado a defender esse ministro, porque ele minimamente está seguindo as orientações da OMS para que a gente não caia nesse absurdo. Então, parabéns, bem-vinda, e fala um pouco para a gente como é que você está enfrentando aí também essa situação da pandemia, como é que você vê isso afetando a nossa saúde mental, antes da gente falar um pouco da rede, das políticas Sim. públicas, como é que você está enfrentando isso aí? Boa noite para todo mundo. Obrigada, Flávio, aí pelo convite. Fico super feliz. Flávio sempre foi muito parceiro aí dos locais em que eu
Trabalhei, sobretudo, na rede de Niterói, né? Então, é realmente um prazer aqui estar com você nesse momento tão complicado, né? Que a gente está passando, tão novo, tão inédito. E, de fato, o tema da live não pode ser mais pertinente, né? Porque não tem como uma situação de crise não afetar a saúde mental, né? Assim, não tem como pensar na saúde mental como parte, né? Tem que ser parte da política pública e precisam ter estratégias específicas em termos de política pública para a saúde mental nesse momento, né? Assim, não é uma coisa separada. Para mim, enfim, os profissionais da saúde mental, e eu me incluo nisso, né? Assim, eu tenho tido a impressão de que o trabalho triplicou, né? Assim, mesmo aqueles que conseguem fazer isolamento em casa, pessoas que estão na linha de frente, que na verdade, de fato, tem sido bem delicado, né? Essa situação de estar na linha de frente, não só nos dispositivos específicos de tratamento para o Covid, mas a gente está nessa live aqui, né, para também ressaltar como funciona a rede de atenção psicossocial, né? Assim, que é bem específica do tipo do cuidado da saúde mental, né? Mas que não se restringe aos dispositivos especializados, né? Assim, a gente tende a achar que saúde mental é uma coisa de psicólogo e psiquiatra, né? Mas não se trata só disso. E eu acho que numa situação dessa magnitude, né, a gente percebe o quanto que a saúde mental é importante a gente ter direções de como acolher todos esses efeitos de saúde mental que já estão aparecendo, que estão pipocando das mais variadas formas, né? Assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que, diante dessa situação que é inédita, né? Assim, acho que a minha geração, a geração anterior também não teve nada parecido, né? Com isso, talvez até anterior à minha, mas em termos de gripe espanhola e questões sanitárias aí referentes a situações de guerra, né? Mas, e que, assim, diante do que é inédito e do que você estava falando no início da live, né, de que é tudo muito incerto, não tem como a gente não ficar ansioso, né? Não tem como a gente não ficar com medo, não tem como a gente sentir medo de morrer, de contaminar outras pessoas, de ser contaminado, né? Eu acho que tem uma importância aí que a gente precisa localizar. Não é todo mundo que consegue manter a medida de isolamento, e para cada uma dessas possibilidades, né, para cada uma dessas vivências tem consequências e impactos na saúde mental. Tem gente que está trabalhando, tem gente que é profissional de saúde, tem gente que não consegue ficar no isolamento completo, é até um privilégio, né, eu poderia dizer. E fora, bom, outras situações que também são encargos da saúde mental, que são as populações que a gente chama de vulneráveis, né? Assim, população de rua, pessoas que têm na rua o seu funcionamento, né? Não só as pessoas que precisam todos os dias trabalharem para conseguir o sustento, para pagar a comida do dia, mas acho que tem toda uma... É uma questão realmente para todo mundo, né? Só que talvez seja importante a gente dizer, que é o que eu estava dizendo, que tem algumas reações que são possíveis da gente acolher. A gente precisa entender que não necessariamente a gente está surtando, que a gente está desenvolvendo um episódio depressivo de muita tristeza. Para cada um vai funcionar de um jeito, né? A gente precisa ter a noção de acolher mesmo determinadas coisas. Então, o que eu tenho achado importante nos trabalhos e nas conversas e nos atendimentos e etc., é que a gente precisa, de fato, acolher essas reações que são comuns, né? Comuns em situações em que a gente não tem resposta. E o que tá, você mesmo falou, né? Com esse monte de informações cruzadas e enviesadas, não estou falando até nem só do Bolsonaro em si, né? Mas eu acho que a quantidade de grupos e informações que a gente vai recebendo em todos os lugares, como é que faz, álcool gel, lava a mão, não lava a mão, sai de casa, o que faz? Né? Assim, é importante a gente entender que é importante sim se informar, mas em fontes seguras, né? Eu considero que o Ministério da Saúde é uma fonte segura, né? Existem alguns dispositivos aí para a gente procurar as informações
A Fiocruz tem soltado alguns protocolos importantes nessa semana, sobre saúde mental, inclusive, sobre o que fazer com as crianças fora da aula, ou que também as crianças que precisam da escola para se alimentar também, né? Assim, possibilitando aos pais, às mães, etc. Então, as informações seguras são pautadas na ciência, né? São pautadas na prática de profissionais de saúde. Eu acho importante isso, assim, porque o medo, o nervosismo, a ansiedade, confusão, ou então o oposto, né? Uma coisa de uma produção incessante de pensamento que vai deixando a gente muito, muito nervoso. A gente está vendo que, assim, excesso de informação pode também causar ansiedade, né? Isso aqui é uma coisa importante. Eu estou vivenciando aqui agora, né, uma experiência que eu, como, né, estou deputado, recentemente passou lá pela Assembleia um projeto que tentava regulamentar o trabalho remoto dos servidores públicos. Acabou que ele não foi votado, a gente chegou a fazer uma discussão. E foram levantando uma série de debates sobre o que isso traz, né, de problemas. Porque a gente costuma pensar, às vezes, no senso comum, assim, não, gera um conforto maior, você vai trabalhar de casa, não precisa ir até o trabalho. Mas a gente está vivenciando, né, uma experiência de trabalho remoto, sem ter tido preparação para isso, com as crianças sem ir, sem frequentar a escola. Então, assim, eu, por exemplo, estou vivenciando uma realidade que eu geralmente já tenho uma carga de trabalho muito grande, né? Trabalho 45, 50 horas por semana. Mas agora eu estou trabalhando mais. As redes sociais, o WhatsApp virou uma coisa que permanentemente você abre e tem 250, 250, 250, mesmo você abrindo permanentemente, é uma quantidade de informações que você não é capaz, né, de absorver. E olha, assim, que eu não participo de grupos, né, grandes, de grupos de assunto pessoal, do futebol, não. Meus contatos pessoais são pessoais ou são grupos de trabalho, né, grupos muito específicos. É uma coisa, assim, muito difícil. A gente aqui em casa, para conseguir dar conta de fazer comida, de manter a casa razoavelmente limpa, de cuidar das crianças, estamos indo dormir quase todo dia, 1h da manhã, no nível de estresse, a gente vê o Jornal Nacional, e são aí essas tensões, aí começa a receber o WhatsApp, começa, né, realmente, assim, tem sido um processo de muita tensão. Eu me considero uma pessoa calma, que consigo lidar com situações de pressão com tranquilidade. Mas realmente, assim, eu fico pensando, não é possível que isso dure 3 meses e fique 3 meses dessa forma. Eu sei que, obviamente, assim, pelo lugar que eu estou, por estar funcionando a Alerj, por estar uma polêmica muito grande com temas relacionados à educação, né? Tem o debate da rede pública, que uma parcela dos alunos não tem acesso à internet, como é que vai ser? Tem o debate da rede privada, que as escolas estão cobrando mensalidade, muitos pais não têm condição de pagar, algumas escolas estão com aula online, como é que vai ficar isso? Amanhã a gente vai ter até uma audiência pública. Então, eu imagino que nas próximas semanas a gente, enfrentando esses desafios, deu uma diminuída, mas está uma loucura e está muito estressante. Eu imagino que esteja isso para todo mundo, tanto para quem está com nível de atividades alto, quanto para quem não está, porque aí é o outro lado. É o bombardeio da informação, é o não saber o que fazer, é aumentar o medo, porque aí você pensa mais na doença, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Exatamente. Eu Tá fico difícil. pensando que, quando eu digo que a gente precisa entender que tem algumas reações, né? A gente já está indo aí para a 4ª semana, né, de isolamento e tem uma certa ansiedade de resolver tudo que tem que fazer, então eu vou fazer uma rotina, então eu vou... Ninguém está ganhando tempo com o isolamento, né? Assim, ninguém tá... Mesmo aqueles que acabam não podendo trabalhar e se sentem entediados, isso diz respeito a outras coisas, né? Assim, isso diz respeito a gente poder criar outros modos de vida que não implicam ficar produzindo o tempo todo. Então, você não vai dar conta de fazer todas as aulas que te oferecem, você não vai dar conta de fazer uma rotina para o seu filho ficar tendo tudo que ele não está podendo ter com a escola. A gente precisa lidar com a nossa impotência em lidar com tudo. A gente não dá conta de lidar com tudo, né? Eu acho que tem algumas situações que o isolamento também nos preocupa, que situações de agravo de algumas condições já de saúde mental que já acontecem, né? Assim, pessoas com deficiência, pessoas que estão confinadas, conseguindo estar de alguma maneira confinadas em espaços que não têm conforto, não tem nem internet, não tem nem
muitos cômodos, né? Assim, são muitas nuances que a gente está encontrando agora e que eu acho que a gente precisa estar um pouco atento. E é por isso que eu digo que não se trata só de se prevenir da doença, do Covid. A saúde mental está diretamente ligada a isso, né? A gente tem uma caixa de ferramentas, cada um. É porque no momento de angústia a gente fica querendo resolver e achando que vai criar uma coisa nova, né? Que de repente a gente vai criar uma super estratégia. Cada um pode ir acessando essa caixa de ferramentas que eu chamo, que tem a ver, assim, em outras situações de crise, não tão grande quanto essa, a gente nunca passou por isso, mas assim, como é que você maneja a sua ansiedade? Como é que você maneja o seu tempo, né? O que eu tenho percebido das pessoas que eu tenho atendido é uma ampliação de questões agora nessa situação que já existiam antes. E aí que você fica revirando tudo aquilo. Então, assim, quando eu digo, talvez as pessoas pensem, talvez é fácil pedir calma, né? Como é que a gente pode pedir calma? Talvez por quem não está conseguindo comer, ou por quem já teve o seu salário diminuído, ou por quem, né, assim, tem essa proposta aí do governo federal e etc, da ajuda que a gente está aí tentando entender quando é que vai acontecer, como que vai ser esse cadastro, né? Assim, já está andando um pouco. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas nossas estratégias, né? São estratégias dos sujeitos e pensar nas estratégias locais, né? A rede de saúde é muito importante agora. A rede de saúde mental ela é importante como dispositivos para os quais a população pode se remeter, né? Eu sou uma militante do SUS eterna, então eu vou sempre sustentá-lo, né? Antes da gente começar a falar mais da rede, que eu acho que esse é um tema importante também, as pessoas entenderem como é que está funcionando também a rede de saúde mental, porque a gente está vendo o debate mais geral da atenção ao Covid, dos hospitais gerais, da atenção básica, mas a rede de saúde mental, né, a rede psicossocial, ela meio que tem uma organização própria, né, que está articulada, mas está meio que em paralelo a rede. Mas eu queria fazer um comentário, porque você estava falando assim, para as pessoas não se colocarem em ansiedade de que não vão conseguir fazer tudo agora, né, no isolamento social. Eu, quando começou o isolamento social, eu pensei assim, caraca, enfim vou conseguir fazer uma maratona, né, Netflix. Né? Falei, não, vou ver aqueles filmes, aqueles episódios que eu não consigo ver. Ilusão, né? A coisa foi ficando tão embaralhada que eu não consegui nem arrumar o escritório, que não aparece a bagunça porque a câmera fica para cima, só pega aqui a estante, e nem fazer minha maratona Netflix eu queria. Eu só consegui ver um episódio das Telefonistas até hoje, desde que começou o isolamento social. A gente já está na última temporada, só consegui pegar um episódio. Então estou citando isso porque a gente vai vivenciando e às vezes a gente fica com aquele sentimento de frustração assim, caramba, né? Não porque aí vem uma outra fase, exatamente, aí vem uma outra fase que é você perceber que não está dando conta e se frustrar, né? Que também tem outros impactos, isso vão ser outros impactos. Então, assim, eu tenho, na minha experiência pessoal, eu tenho vivido uma montanha-russa de emoções a cada semana, assim, né? Tem um momento que eu estou mais tranquila, aí cai a ficha, aí tem outras situações do trabalho, de pessoas, aí as mortes aumentam, aí é um discurso do Bolsonaro, aí, né, assim, vai ficando uma coisa super difícil, assim, uma preocupação com os familiares e outras pessoas, meus colegas, etc. Então, assim, eu tô numa oscilação completa. E quando eu digo a gente... não é simples o que eu tô dizendo, tá? Mas, assim, aprender a se frustrar é uma virtude na vida, né? Assim, porque não tem como dar conta, a gente quer muita coisa. Né? E o que eu sempre digo é que a vida, ela segue, né? Em alguma medida ela vai seguir, a gente está se preparando para um pico importante da doença aqui, né? Eu acho que o Brasil tem... Isso traz consequências para a gente como sociedade, traz consequências para a gente nas nossas redes coletivas, né? Assim... E aí eu acho que o desafio é a gente poder criar pausas, né? Não sei se você vai maratonar suas séries do Netflix, mas talvez um ou outro episódio, numa pausa você consiga escutar uma música, né? Assim, poder promover uma outra situação com a sua família, ou então, como é que é isso de ficar em casa, né? A minha casa já virou um monte de coisas que eu nunca imaginava fazer um uso da minha casa desse jeito, né? Assim, vários espaços.
Eu estou ouvindo muita música lavando louça. Descobri que é um bom momento de ouvir música. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, obviamente, onde se eleva a tensão, né, seja para quem está numa superatividade pelo trabalho remoto, combinado com o cuidado da família, seja para quem está com menos atividade do que está acostumado, sem saber o que fazer do seu tempo, numa sociedade que nos impõe um ritmo geralmente tão frenético, de repente isso dá uma guinada, isso mexe com a gente, né? Isso mexe né, com a forma da gente se perceber, se comportar. E aí, especialmente as pessoas que já têm, né, um quadro que demanda um acompanhamento, que são usuários dos serviços de saúde, a gente sabe que nesse momento fica muito impactado. Né? Todo mundo fica impactado e quem já vem de uma situação, né, de maior fragilidade tende a ficar ainda muito mais impactado com uma situação de permanente tensão. Como é que está, né, o que você conseguiu? A gente estava conversando antes aqui de entrar ao vivo, você tem falado que tem conversado com muitos profissionais. Como é que você né, como é que você está vendo o funcionamento da rede de atenção psicossocial? Porque a gente já sabe que é frágil, né? Aqui em Niterói, por exemplo, eu não me conformo com o tamanho da nossa rede, que é um tamanho que eu me recuso a chamar de rede, né, porque, na verdade, a gente tem, né, tão poucos equipamentos que chamar de rede é ser generoso demais, né, com... Né, eu digo que uma rede é um conjunto de pontos interligados. Aqui não chega a ter um conjunto de pontos, né? Então não é uma rede. Né? Sim. No Rio também a gente tem enfrentado toda a precariedade, né? Os anúncios de precarização do Crivella, já tivemos que acionar o Ministério Público pelo menos umas 5 vezes ao longo do governo Crivella, para não fechar CAP, para não fechar a residência terapêutica. Para não atrasar salário do trabalhador. Para não atrasar salário. Então, nesse momento em especial, onde se eleva a tensão, onde esses usuários da saúde mental sentem esse impacto também, como toda a sociedade está sentindo, como é que está o funcionamento da rede de atenção psicossocial? Como é que você tem visto isso aí? Então, a rede de atenção psicossocial, eu acho que tem uma coisa importante que você já falou, né? Tem um impacto muito grande o desmonte, não só da rede, mas da rede de atenção básica também. Né? O modelo da rede de atenção psicossocial é uma rede que pressupõe atuação no território, um modelo de atenção local, estratégias comunitárias, e a ponte maior com o território é a atenção básica, mas também, com o território que eu digo, para as pessoas entenderem, talvez as pessoas não saibam, né? Com cada área. Né? A gente tem distribuição de serviços de saúde mental por cada área da cidade. Você imagina que um centro de atenção psicossocial em Botafogo seja diferente de um centro de atenção psicossocial dentro da Maré, por exemplo, né? Assim, ou em Campo Grande, né? Cada local, cada localidade traz demandas específicas e a ponte com as demandas específicas está também junto com a atenção básica. Então, em primeiro lugar, já temos um problema de desmonte nesses dois setores, né? Atualmente, na situação específica da Covid, né, muitos dispositivos da saúde mental pressupõem convivência, pessoas juntas, né? E, bom, esses serviços, sobretudo centros de convivência e centros de atenção psicossocial, ambulatórios também, mas é diferente, eles estão funcionando num esquema diferente, todos estão abertos, num esquema diferente em que as atividades coletivas e aquela possibilidade de você passar o dia na instituição e voltar para casa, né, que existe, essas atividades elas estão suspensas, tenho a impressão de que na maioria dos dispositivos, até onde eu consigo acompanhar, né? Assim, eles estão fazendo um sistema de consultas e fornecimento de medicação, acolhimento de crise, né? Assim, as emergências psiquiátricas também estão abertas, né? Só que assim, cada território está vivendo o isolamento de um jeito, né? Assim, aqui na Zona Sul tem um isolamento, em Campo Grande a vida segue normalmente, pelo que eu tenho de notícias, isso tem impactos, porque aí a pessoa chega no serviço, vê todo mundo de máscara, quando tem máscara, né? Assim, e falando de algumas situações, e fica tudo muito confuso, né? Assim, para a saúde mental parece besteira o que eu estou dizendo, mas o nosso tratamento pressupõe escuta, né? Pressupõe vínculo, pressupõe falar de modos de vida. Então, assim, tá gerando impactos nos trabalhadores, na população, mas assim, os serviços estão funcionando. Alguns com profissionais
reduzidos porque profissionais que são considerados grupo de risco estão sendo afastados, né? E não há uma reposição desses profissionais, ou seja, fica muito difícil. Às vezes tem lugar que não tem psiquiatra, então a pessoa, o CAPS faz essa ponte com a atenção básica para conseguir uma receita, porque é um volume de medicação grande que se movimenta nesses dispositivos, né? Tem a situação das residências terapêuticas, que são lugares de pessoas que têm... Que foram, enfim, têm transtornos mentais aí graves e crônicos, etc., mas que estão em processo de ressocialização, né? A rede de atenção de saúde mental não é manicomial, apesar de que algumas políticas têm sido promulgadas aí por essas administrações dizem, né? A gente não quer excluir as pessoas. Contudo, o isolamento está dizendo que eles não podem circular, né? Tá todo mundo numa situação de confinamento. Nas residências terapêuticas, você imagina, para pacientes que precisam sair na rua, como é que faz? Né? Assim, os profissionais estão tendo uma super dificuldade, assim. Que mais? As emergências psiquiátricas continuam recebendo. Eu tenho a impressão de que esse movimento, né, pelo que eu estou entendendo, ele sobe mesmo, porque a gente está falando de impacto de saúde mental, e aí eu não estou falando só de pacientes graves, não, né? Assim, tá tudo se ampliando, como a gente estava dizendo antes, né? Assim, então, tem um trabalho importante com populações vulneráveis que a rede de atenção psicossocial faz também, moradores de rua, trabalhadores da rua, que também existem, né? População LGBT, mulheres, em situação de rua, assim, eu tenho percebido que já é difícil esse trabalho, né? Já é um trabalho difícil, um trabalho precário, às vezes é difícil de conseguir, inclusive, o suporte da rede, porque, enfim, muitas questões. E eu tenho percebido muito a importância das estratégias locais, né? Assim, associação de moradores, grupos de moradores que estão ajudando, tem profissional tirando do próprio bolso para fazer cesta básica. Isso enfim, não é uma prática só de agora, é uma prática que já acontece às vezes, né? Assim, mas existem alguns lugares, é uma população que tem buscado os serviços, né? Assim, no sentido de que já não sabe o que fazer. Talvez tenha uma pessoa que mora na rua e aí, assim, não me importa por que ela mora, o que ela faz, mas, assim, ela ganha o sustento dela na rua. Quando tem menos gente na rua, ela já não consegue mais sobreviver. Tudo isso são questões de saúde, são questões de saúde mental. A gente não conseguiu ter aqui no estado do Rio de Janeiro, nem no município do Rio, nem em Niterói, nem na maioria dos municípios, uma política mais consistente para essa população em situação de rua, né? Até porque não é fácil, né? No cotidiano, né, quando a gente faz o debate de que a política é de acolhimento, não é de recolhimento, Isso. É porque você tem que conseguir ter um processo de convencimento, de garantia dos direitos, para a pessoa entender que ela está indo para um espaço de cuidado, não de controle, porque senão não vem, né? Não rola. Não, e às vezes o cuidado inicial é possibilitar que essa pessoa tome um banho, né? Tome um café. Exatamente. Isso é um cuidado de saúde também, né? Isso a rede de atenção psicossocial faz também, né? Assim. Sim. Mas desculpa, eu te cortei. Não é isso. É um momento onde a gente ainda não tem as políticas públicas efetivamente funcionando, né? Nem para essa população mais vulnerável e nem dentro do próprio sistema, né? Tem uma estratégia de montar leitos de retaguarda, de CTI, mas ainda estamos na fase de que faltam respiradores. Eu bati um papo aqui com o Hermano, que é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, semana passada. Ele falou, olha, quando montar os leitos, vão faltar os profissionais, porque nós não temos intensivistas formados para dar conta da quantidade de leitos que a gente está abrindo. Então, é uma situação que é difícil demais. E, ao mesmo tempo, essa situação de tensão se eleva tanto que a gente viu que na Europa tem uma estatística que mostra que teve um aumento. Eu senti que ia cair a bateria do celular, por isso que eu mudei de ângulo. Eu tive que ligar aqui o carregador. Hoje, como eu disse, está frenético, não consegui nem carregar a bateria do celular.
Tô Mas a gente entendendo. viu que Momento de pausa, hein, Flávio? o risco se eu dar uma diminuidinha aparecer a bagunça que está aqui no chão do escritório. Mas Ah, então, tá bom. na Europa teve um aumento de 50% no caso de violência doméstica. E quando Isso. começou aqui no Brasil o isolamento social, também começaram a sair algumas estatísticas mostrando também esse aumento muito grande no caso das violências domésticas. Ou seja, tem um aumento da tensão, tem uma mudança na dinâmica de vida das pessoas que acaba alimentando, né, diferentes Questões conflitos. já existentes, né? Enfim, também. Exatamente. Né? É um momento de dificuldade. E quando a gente pensa assim, no nosso caso, que está em casa ou trabalhando ou não conseguindo trabalhar, a gente pensa na situação das redes, como é que estão, né? Eu estava te falando, tenho essa impressão de que a gente está conseguindo dar uma achatada na curva, ela não está crescendo tão grande. Isso está dando tempo para os gestores tentar montar essa estrutura, espero que consigam, porque eu também. se a gente tem a elevação do número de casos graves sem a rede estar mais estruturada, e aí que tem um colapso e aumenta vertiginosamente o número de mortes, tem esse trabalho. E tem um outro trabalho, e tem um outro aspecto também que eu acho que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que é a situação desses profissionais. Você estava me falando, por exemplo, que os profissionais da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, estão indo, mas estão indo menos, né, que os profissionais que, né, têm situação vulnerável não podem ir. Então, quem pode ir está sobrecarregado. Né? Então, tem um aspecto também que é a pressão em cima desses profissionais. Né? A gente viu que na Espanha, por exemplo, mais de 20% dos infectados são profissionais de saúde. Sim. E a gente sequer no Brasil tem equipamentos de proteção individual adequados. Hoje eu recebi uma foto de um hospital municipal do Rio de Janeiro que os jalecos que os profissionais estão usando são jalecos de TNT, quando deveriam ser todos eles jalecos impermeáveis para que não molhasse, para que o vírus não pudesse, né, ultrapassar. Então, como é que é a situação do profissional de saúde no meio desse furacão? Acho que essa é uma das frentes mais importantes dessa live hoje para mim, porque eu tenho, enfim, longa história aí de militância em torno de direitos pelos trabalhadores, né? Assim, então é uma causa que me é muito grande, né? Muito, enfim, especial. Tá sendo difícil, né? Primeiro que, né, assim, ir trabalhar já é se colocar em risco, chegar no trabalho sem as condições necessárias, né? Tem lugares que você não tem sabonete para lavar a mão. Aí você chega o paciente e fala que tem todo um protocolo, e aí você vai falar o quê? Né? Não tem sabonete aqui? Como é que é? Assim, não acho que a gente, né, assim, a gente sabe dos montes, a gente sabe da precarização, a situação dos trabalhadores está bem complicada. Nós também não temos todos uma grande capacidade de lidar com situações de crise dessa magnitude, mas somos profissionais de saúde mental e a gente tem capacidade de acolher o que a gente sabe fazer, né? Eu acho que os profissionais de saúde hoje eles têm, isso é uma opinião pessoal minha, que eu compartilho com outras pessoas, mas a gente tem um trabalho importante de educação em saúde, né? Agora, isso que a gente está falando de como lidar, estratégias, né? Assim, eu acho que o SUS tem essa capilarização. Os lugares têm o que a gente tem aqui, apesar dessas críticas que a gente está falando, né? Mas assim, é uma capacidade de capilarização muito grande de chegar até a população. Isso é um trabalho dos trabalhadores, né? Agora, a gente não pode esquecer, você falou uma coisa da rede de Niterói, né? Assim, quem sustenta a rede de Niterói e as redes todas são os trabalhadores usuários, né? Assim, é eles que fazem funcionar, é eles que podem, né, dizer um pouco, orientar um pouco das políticas. A gestão é importante, eu não estou dizendo isso, né? Assim, jamais vou dizer, pelo contrário. Mas, assim, tem uma importância, né, assim, dessa sustentação, né, assim, a população quanto usuária, mas fazendo controle social, e os trabalhadores têm toda uma série de trabalhos que não são só acolher, né, não é uma especialidade que a gente é lá treinado, tem toda uma singularidade. Então, assim, o que está acontecendo agora é que eles estão sob pressão maior ainda. Bom, no município do Rio já temos gente com salário atrasado, né? Várias outras coisas. Então, assim, são muitas condições que você tem que, de certa forma, lidar como trabalhador para poder estar na ponta,
né? Para as pessoas que estão trabalhando em dispositivos que também estão acolhendo Covid, tem outras questões ainda por cima, né? Tem trabalhador que volta para casa e tá voltando para outra casa e não a sua, para não contaminar os filhos, né? Tem gente que está tirando do próprio bolso para comprar máscara, porque às vezes quando recebe a máscara, ou é isso que você está falando, né, do TNT, ou a máscara furada, né? Assim, tem profissionais morrendo. Isso causa muita ansiedade. Não é uma questão simples para a gente lidar, né? Tem algumas redes de suporte a trabalhadores que estão funcionando, né? Redes de telefone, online, atendimento online, né? Por telefone. Eu posso depois deixar disponibilizado para você também poder divulgar. Eu acho importante esse espaço de cuidado, né? Nem todo trabalhador tem possibilidade de se cuidar ou fazer terapia ou até outras possibilidades de cuidado. Nem todo cuidado de saúde mental é a terapia, né? Assim, tem outras possibilidades. Ou de se medicalizar. Não acho que todo mundo tem que tomar remédio calmante, mas assim, tem demandas que estão surgindo dos trabalhadores. Assim. Quando eu falo do trabalho de educação e saúde, é porque faz parte da nossa da lógica de trabalho que a gente tem, né? É preciso dizer e informar o que está acontecendo. Você pode acreditar que vai ser menor aqui, que não vai atingir, mas vai acontecer. Já está acontecendo, a gente já está em medida de isolamento até segunda ordem, flexibilizando ou não, isso já tem impactos, né? Mas então vamos pensar nos impactos econômicos. Não, é uma crise sanitária de saúde que tem, sim, graves impactos econômicos. Então, assim, poder dizer para as pessoas o que está acontecendo, os acolhimentos de crise ficam mais difíceis, né? Os acolhimentos de familiares, pessoas que estão internadas com suspeita de Covid ou outras pessoas que também estão fazendo uso do serviço de saúde, porque o serviço de saúde não para, não é só a Covid, né? Assim, entender que se isolar na medida que te é possível é uma ação de cidadania, né? É uma ação coletiva, né? Poder trabalhar nesse sentido de fazer com que as pessoas sintam-se parte. Por isso que as ações locais e dos territórios são importantes. Esse é o trabalho que a gente está podendo fazer. Mas sim, é muito difícil, por inúmeras razões, né? Assim, ninguém trabalha só por amor. Tem uma série de coisas aí que é importante da gente pensar de como tá para esses trabalhadores, né? Assim, é engraçado que tem alguns trabalhadores que ficam, meus pacientes têm perguntado mais sobre como eu tô. Vocês não sabem o quanto isso é importante, né? Da gente ser reconhecido como um ser humano também, né? Assim, é muito bonito isso, sabe? É muito importante. Por isso que eu tô dizendo, a saúde mental tem uma coisa para nos ensinar, porque a gente trabalha com vínculo, a gente trabalha com relação, né? Assim, e em situações de crise, essas coisas tendem a ficar, ou a gente fica mais irritado, ou a galera sai xingando todo mundo mesmo, e o profissional de saúde é o primeiro a tomar, né? Assim, então, acho que é importante a gente se perceber como uma rede, um coletivo, tem cuidados aí. E, bom, eu posso dizer que eu acho que precisa de um incentivo do poder público aí para os trabalhadores da saúde mental, porque está bem difícil. Em termos de orientação, inclusive, né? Tem alguns protocolos aparecendo aí, mas eu acho que tem uma coisa da gestão importante, né? Assim. Sem dúvida. Acho que uma das questões assim, que eu tenho percebido e tenho... a gente tem um olhar muito, mesmo no momento desse, muito para o tratamento da doença. Mas a gente precisa, né, ver todos os outros aspectos que estão envolvidos nessas mudanças que a gente está enfrentando. O tratamento da doença, obviamente, é importante, essa política de estruturação de leitos, né, de contratação de mais profissionais voltados para esse atendimento, mas tem um conjunto de questões que estão ao redor que eu acho que a gente tem tido dificuldade de olhar, tanto do ponto de vista das políticas públicas da própria saúde, né, você está citando esse exemplo do suporte aos profissionais da saúde mental, o funcionamento dessa rede que é tão importante, quanto também de outras áreas, né? Eu, por exemplo, vendo o Bolsonaro fazer uma disputa torpe, né, de isolamento vertical, horizontal, o isolamento plano, eu penso, meu Deus, se ele estivesse preocupado com a economia, ele tinha que estar olhando que no mundo inteiro as economias estão se voltando para o atendimento à crise. É conversão produtiva, é estímulo à produção, né? Setor têxtil produzindo máscara, setores da indústria produzindo equipamentos de saúde, seja respirador, sejam outros equipamentos.
Tem que pensar, por exemplo, hoje na LERJ a gente estava votando um projeto que era regulamentar o uso do Uber. Que o governador suspendeu o Uber e reduziu a frota de ônibus. O que está acontecendo? Quem tem carro está indo de carro, e quem não tem carro tem que trabalhar, seja o profissional da saúde, seja os outros profissionais essenciais, o lixeiro, o porteiro, o segurança, estão tendo que pegar ônibus superlotados. Aqui em Niterói está se deparando com isso. O prefeito quer reduzir para 30% os ônibus que vêm de São Gonçalo. Ao invés de fazer uma campanha para a população deixar de fazer a empregada doméstica e ficar vindo trabalhar, né? Deixar a empregada doméstica ficar em casa fazendo isolamento social, diminuir porteiros, diminuir os trabalhadores nos serviços essenciais, para que mesmo os serviços essenciais funcionem com menos gente, faz o quê? Reduz o transporte e obriga o trabalhador a se submeter a uma situação de mais superlotação, se expondo a família deles e expondo mesmo quem eles convivem. Essa coisa de não conseguir pensar no cuidado no outro, nessa dimensão mais ampla do que a crise nos coloca. Mas, Adriana, a gente está chegando aqui mais ou menos ao horário que a gente combinou de fechar. Queria te passar a palavra para você fechar, né, levantar as últimas questões para a gente ir aí se encaminhando para o final. Beleza. Só para dizer uma coisa que eu esqueci, a Secretaria Estadual de Saúde está disponibilizando uma linha de telefone, que se eu não me engano é 160, né, para dar suporte e informações sobre o Covid a quem quiser, né, a quem quiser acessar. Acho que é uma iniciativa da Secretaria do Estado, que eu acho muito interessante. As equipes de saúde mental têm dado apoio a esses profissionais, né, que estão atendendo aí, fazendo atendimento às ligações. Tem sido criada inúmeras redes de suporte online de psicólogos, né? Além daquelas específicas para profissionais de saúde, mas para também pessoas que não têm acesso. Algumas são de atendimento mesmo, algumas são de acolhimento, né? Eu posso, se interessar também, posso divulgar depois para vocês, disponibilizar. Eu acho importante que, assim, tem outras redes de solidariedade que estão se criando e é importante que a gente entenda que isso também é cuidado de saúde mental na pandemia, né? Assim, pensar, né, um pouco que se você está se cuidando e cuidando dos seus próximos, é uma questão realmente social, né, cidadã, né? É a nossa parte que a gente pode fazer, cada um da sua forma, né? Assim, bom, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu acho que esse tema dos profissionais de saúde, né, é muito importante, essa pontuação que você trouxe, né? Assim, os serviços da rede estão funcionando, tem precarização, mas a gente está trabalhando, né? Assim, estamos juntos na medida do possível. Então, vamos fazer... os usuários e a população também fazem parte do Sistema Único de Saúde. A gente está aí há 30 anos tentando implementar e conseguimos implementar, e o SUS só se sustenta quando a gente se entende parte dele. Então, para as pessoas que estão com essas questões de medo, tudo que está acontecendo, né? Assim, quando eu digo, acho que a gente precisa aceitar, tentar arranjar formas de se cuidar, que a gente já vinha, outras vão aparecer conforme a gente vai se disponibilizando. Mas se as coisas persistirem, né, se uma duração de determinados sintomas, de determinadas coisas persistirem por muito tempo, a gente não pode esquecer o número de casos de depressão, de tentativas de suicídio, né, de um grupo bem, bem importante aí, que são os adolescentes. Né, assim, se essas coisas perdurarem, acho que a gente precisa entender e estar atentos um ao outro. Isso também é rede de solidariedade, isso é escuta, né? E aí sim poder encaminhar para profissionais especializados, né? Assim, mas a gente vai ter condições de passar por isso, vai ser difícil, vão ter perdas, né? Ter medo faz parte, mas a gente não vai dar conta de tudo, né? E aí só o tempo vai poder dizendo um pouco como é que vai ser essas coisas. Como é que a gente vai passar? Acho que é isso. Obrigado, Adriana. Bom, quero Obrigada a você. Poder participar aqui com a gente, conversar, e foi muito legal. Estou acompanhando aqui os comentários pela rede. Nem estou conseguindo acompanhar. Só elogios, só identificação. Né? Acho que, né, do trabalhador de saúde que está na ponta, que está sofrendo, de quem está em casa, de quem está em isolamento. É um momento difícil para todos nós, mas... ficando em casa ao máximo possível e se cuidando, né? Isso. Cuidando do próximo, cuidando a quem a gente tem contato, cuidando de quem a gente consegue cuidar, seja no prédio, seja na vizinhança, seja em casa.
a gente consegue, com um pouco mais de afeto, enfrentar esse momento tão Afeto difícil. sempre, afeto sempre, você tem razão. Sempre. Então, obrigado aqui pela participação. Obrigada beijo. a vocês pelo convite. Manda para a gente depois a referência dessas redes, né, de acolhimento, para a gente ajudar a divulgar, para chegar ao máximo de gente possível, porque acho que todos nós estamos precisando um pouco de acolhimento, de cuidado, e se ninguém soltar a mão de ninguém, fica mais fácil da gente enfrentar esse vendaval. Exatamente. Né? Ninguém soltar a mão de ninguém com álcool gel ou sabão e poder entender que a gente está junto, apesar de separado, né? Assim, vai acontecer, vamos lá. Vamos criar e recriar outras coisas. As ferramentas a gente tem. Beleza? Valeu, Diana. Beijo. Obrigada. Beijo, Flávio. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo.